Caros irmãos que nos acompanham pela nossa web TV, a liturgia desse primeiro domingo do tempo da Quaresma, ela vem de encontro àquele pedido que o Padre fez para cada um de nós quando recebemos as cinzas nas nossas cabeças: convertei-vos e crede no Evangelho. Portanto, no início dessa nossa caminhada quaresmal, a palavra de Deus vem nos convidar exatamente à conversão. Converter-se é colocar Deus no centro da nossa vida. Duvidem de pessoas que chega para vocês dizendo: eu já sou convertido. A palavra conversão, ou melhor, a conversão não acontece na nossa vida da noite para o dia. É um processo que muitas vezes se estende ao longo de toda a nossa vida. Lá no leito de morte, nós ainda vamos estar precisando de conversão, porque vai nos faltar a paciência, vai nos faltar a confiança em Deus, vai nos faltar a serenidade para enfrentar a nossa velhice. Portanto, conversão são passos que eu vou dando ao longo de toda a minha vida. Eu vou recolocando Deus no centro da minha vida, no centro da minha história, no centro da minha existência. Eu vou aceitando essa comunhão íntima com Deus. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, livro do Gênesis, relato da criação. Engraçado, esse livro foi escrito 1000 anos antes de Cristo, no século X antes de Cristo, portanto, há 3014 anos atrás. Um relato muito bonito sobre a criação, em que o autor usa de uma linguagem bonita, uma linguagem colorida, uma linguagem às vezes até pitoresca. Dá a impressão que foi escrito por um catequista popular, que quer ensinar recorrendo ao uso de imagens. Portanto, caros irmãos, nós não podemos de forma alguma olhar para esse texto que nós lemos na primeira leitura, livro do Gênesis, como se fosse uma reportagem de um jornal escrito há 3000 anos atrás. Uma reportagem jornalística de um acontecimento passado. A finalidade do autor, quando escreve esse texto, ela não é científica, ele não quer provar nada. A finalidade é teológica. Portanto, mais do que ensinar como o homem apareceu, mais do que ensinar como as coisas apareceram sobre a terra, como se deu a origem de tudo, o autor quer dizer que lá, antes de tudo acontecer, já existia Deus. Deus já estava atuando na história, mesmo antes de ser criado todo esse mundo que nós temos. A finalidade do autor é essa. Então vamos entender bem o texto. É um texto destinado a uma catequese, não é um tratado científico sobre a origem do mundo, sobre a origem da vida. Então tem duas partes importantes nessa primeira leitura. A primeira parte fala da origem do homem. Deus formou o homem do pó da terra, diz a primeira leitura. Eu dizia nas outras missas, é até meio redundante falar que Deus formou o homem do pó da terra, porque pó também é terra. Então Deus forma o homem da terra. Deus vai lá, pega um punhado de argila, amassa e forma o homem, para dizer que o homem veio do pó e o homem volta para o pó. Mas poderia ter uma brecha para dizer que Deus forma o homem para a terra, por isso formou o homem do pó da terra. Mas Deus não se dá por satisfeito. Deus sopra nas narinas desse homem a sua vida. Portanto, dentro do homem corre a vida de Deus, para dizer que nós não somos só da terra, nós somos também do céu. O sopro divino de Deus circula dentro de cada um de nós. Somos filhos do céu. Que coisa bonita, gente. Deus nos cria com um elemento da terra, com o pó, o barro.
mas Deus sopra nas nossas narinas esse sopro da vida. Mas Deus também não se dá por satisfeito. Esse Deus que aparece no texto como aquele oleiro que vai modelando barro e depois sopra o sopro da vida. Nós somos feitos da terra, mas o sopro de Deus, a vida de Deus, circula dentro de cada um de nós. Deus é o oleiro que modela cuidadosamente, que modela amorosamente a sua obra-prima. E além disso, Ele transmite o sopro, Ele transmite a vida. Mas Deus também não se dá por satisfeito. Diz o texto que Deus corre lá e planta um jardim para esse homem. Domingo passado nós vimos que Deus também tem uma face materna. Mesmo que uma mãe deixe de amar o seu filho, dizia o livro do profeta Isaías, Deus jamais deixa de amar os seus filhos. Tanto é verdade hoje que Deus corre e faz um jardim. Toda a criação, ela está a serviço do homem. Deus cria para o homem. Deus coloca no meio desse jardim, no centro da criação, o homem. Mas lá nesse jardim também, Deus planta duas árvores. A árvore da vida, que é a árvore que nos remete à lei, que nos remete aos mandamentos. O homem passa a ter uma vida, o homem passa a ser feliz quando percorre o caminho da obediência à palavra de Deus. Por isso, a árvore da vida. Mas Deus também plantou nesse jardim uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que para o autor representa o orgulho, representa o egoísmo, a autossuficiência de quem acha que pode conquistar a sua própria felicidade sem o auxílio de Deus. Portanto, comer do fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é fechar-se em si mesmo, é decidir a sua vida por si mesmo, é decidir o que é bom e o que não é para a sua vida, para a sua família, é se colocar no lugar de Deus. Meus irmãos, quantos irmãos nossos fazem opção por essa árvore, querem comer desse fruto, precedem Deus, querem ser primeiro do que Deus. E o Papa nos lembrava muito bem, quarta-feira de cinzas, quando ele celebrava a missa, ele dizia: Quaresma é tempo de olharmos para a nossa condição de criatura, não de Criador. Nós não criamos nada, nós somos criaturas de Deus. Por isso, a nossa vida precisa ser voltada para Deus. E todas as vezes que nós nos colocamos no lugar de Deus, todas as vezes que o homem quer ser Deus, ele cria, ou melhor, ele lança as sementes do mal. A origem do mal está aí, gente, nas opções erradas feitas pelo homem ao longo de toda a sua vida, nos caminhos tortuosos que o homem percorre ao longo de toda a sua vida, achando que por um atalho se chega a Deus. Não, se chega a Deus pelo caminho que Ele nos propôs. Se chega àquela Páscoa bonita, passando pela cruz. Se chega à manhã bonita da ressurreição, experimentando a dor, experimentando o sofrimento. Nós não podemos fazer atalhos. Deus nos propõe o caminho a seguir. Portanto, é preciso seguir por esse caminho proposto por Deus. Nós não temos o direito de entrar por atalhos para chegar ao céu, porque aí nós estamos prescindindo de Deus. Depois a nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. Eu acredito que o que eu senti quando eu li essa carta foi o que todo mundo sentiu quando ouviu. Uma carta muito bagunçada, muitas coisas, muitas informações que nos deixam, tira de foco o essencial. Aliás, a carta de São Paulo aos Romanos é uma carta que trata sobre o pecado. Grande parte da carta ele fala sobre o pecado. Todos nós pecamos, por isso estamos privados da graça de Deus. Mas hoje no texto ele apresenta dois modelos de homens. O primeiro homem, Adão, e o segundo homem, Jesus Cristo.
Adão, diante daquilo que Paulo quer explicar para a comunidade, representa um homem que escolheu ignorar o projeto de Deus. Representa um homem que quer tomar as suas decisões sem a presença de Deus. E depois o segundo homem, Jesus Cristo, o homem que escolheu viver a obediência ao projeto de Deus, viver a obediência ao próprio Deus, à proposta de Deus. Então as escolhas do primeiro homem geram o egoísmo, gera a morte, gera o sofrimento, gera a dor, ao passo que as escolhas de Jesus gera a vida. E não gera uma vida mesquinha, uma vida pequena, gera a vida eterna, gera a vida com Deus. Todas as vezes que nós fazemos na nossa vida a vontade de Deus, nós estamos bebendo, nos embriagando da vida que vem de Deus. E por fim, o nosso Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, começa dizendo que o Espírito conduz Jesus ao deserto a fim de ser tentado pelo demônio. O Espírito conduz Jesus pelo deserto. Fala até o tempo que ele ficou no deserto: 40 dias e 40 noites. É engraçado a numerologia dentro da Bíblia. O que é que significa 40 dentro da Bíblia? O que é que significa 40 na caminhada do povo de Deus? Número 4 tem um simbolismo não cronológico, mas teológico. Os antigos acreditavam que o mundo e o homem era formado pelos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Os 4 elementos. E o 4, quando tinha um 0 na frente, significava os anos que levava para formar essa geração, testada pelo fogo, passada pela água, pelo ar, terra. Então 40 simboliza uma renovação, simboliza uma purificação, mas 40 também faz alusão aos 40 dias do dilúvio, aos 40 dias em que Moisés esteve na montanha, aos 40 anos que o povo de Deus perambulou pelo deserto. E todas essas experiências resultaram algo novo. Os 40 dias de dilúvio, surgiu uma nova geração. Os 40 dias de Moisés na montanha, surgiu uma nova lei. Os 40 anos do povo perambulando pelo deserto, surgiu um novo povo. Portanto, no imaginário judaico, deserto é o lugar da prova. Deserto é onde o povo experimentou por vários anos a tentação do abandono. Mas deserto também é o lugar da descoberta, é o lugar da experiência, é o lugar de experimentar a nossa pequenez, é o lugar de confiar na bondade de Deus. Quem é que nunca passou por um momento de deserto na sua vida? Aquele momento em que nós pensamos que o mundo e Deus viraram as costas para nós, que estamos sozinhos, que estamos caminhando sozinhos. E desse deserto sempre surge algo novo, sempre surge uma confiança maior no amor e na misericórdia de Deus. O texto nos apresenta depois 3 quadros. É engraçado que depois que Jesus faz essa experiência, diz o texto, ele teve fome. Então o diabo se aproxima dele e diz: você não é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, peça que essas pedras se transformem em pães. Sugerindo que Jesus poderia ter escolhido o caminho da realização material. Esse caminho nós conhecemos muito bem. Quantos de nós, ou quantos nós conhecemos, que fazem da sua vida uma busca desenfreada por ter cada vez mais? Caminho do êxito material?
Jesus sabe que não é só de pão que o homem vive, mas vive do cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Numa outra passagem, Jesus dizia: insensato do homem que faz da sua vida um ter cada vez mais, depois à noite a morte vem visitá-lo e vai fazer o quê? Depois o diabo tenta Jesus de novo, leva Jesus a um lugar bem alto e diz: você não é o Filho de Deus? Então pula daí de cima. Está escrito lá na lei, está escrito na palavra que os anjos de Deus vêm ao teu encontro. Gente do céu, o diabo sabe citar a Sagrada Escritura. O diabo sabe onde estão os trechos que vão nos encurralar na vida. Por isso Jesus retribui ou retruca dizendo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, sugerindo que Jesus escolhesse o caminho do êxito fácil, mostrando o seu poder através de um espetáculo. Imagina só, gente, hoje Jesus sendo tentado dessa forma. Aqui em São Paulo, a tentação certamente seria lá no Pico do Jaraguá, que é o lugar mais alto de São Paulo. Pula daí de cima. Daria uma matéria do Globo Repórter: o dia em que Jesus vai pular do Pico do Jaraguá e os anjos de Deus virão para socorrer Jesus, para que o pé dele não pise naquelas pedras lá embaixo. Foi isso que o diabo disse para ele. E Jesus diz: não tente o Senhor teu Deus. Está escrito lá. Não exija provas do amor de Deus. Quanto mais nós exigimos e pedimos provas do amor de Deus, mais nós mostramos a nossa falta de confiança nele. Quem pede sinal para Deus é porque ainda não aprendeu a confiar totalmente em Deus. Se Deus é aquela mãe que nós vimos domingo passado, que ama incondicionalmente o seu filho, se Deus é esse pai que nos cria do barro, que nos faz, que sopra nas nossas narinas o sopro da vida, por que é que eu vou ficar pedindo provas do amor de Deus? Será que isso não é suficiente para provar que Ele ama? Nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. E o tempo de Deus, nós sabemos, não é relógio, não é cronos. O tempo de Deus é kairos, é graça. Quando a gente se preocupa em pedir sinais para Deus, nós deixamos passar a graça de Deus ao nosso lado, porque estamos preocupados com tantas outras coisas. E por fim, o diabo sugere que Jesus o adore. Quer ser dono de tudo isso? Do mundo inteiro? Prostre diante de mim para me adorar. Quer ser dono? Quer ter êxito na vida? Prostre diante do dinheiro. Faça do dinheiro o seu Deus. Faça do prazer o seu Deus. Faça da fama o seu Deus. O homem se prostra diante de tantas coisas. E a palavra de Deus vem dizer: somente Deus deve ser adorado. Depois de todas essas tentações, diz o Evangelho, o diabo vai embora, porque sabe que Jesus está incondicionalmente junto com Deus. Que bom seria se nós pudéssemos ter essa certeza, caros irmãos, que essa noite possa despertar em nós o desejo de estar sempre com Deus, o desejo de resistir às tentações que o mundo nos apresenta, que o mundo vomita dentro das nossas casas a todo instante. E quando a gente tem essa ousadia, aí nós entramos na última frase do Evangelho: os anjos de Deus vêm ao nosso encontro. Os anjos de Deus é que vão nos servir, é que vão nos indicar qual é o verdadeiro caminho a ser seguido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.